Empreender, para alguns, é a solução. Outros acreditam ser muito difícil e até impossível se tornar empreendedores. Em tempos de crise, esta torna-se a única opção de muita gente. Segundo o Sebrae, nos últimos 3 anos e meio foram abertos 11 milhões de novos negócios no Brasil. O percentual de novas empresas saltou de 29% em 2014 para 43% em 2015 e se manteve estável em 2016. Na Semana Global do Empreendedorismo, nós vamos conversar sobre esse assunto com 2 pessoas que entendem muito do negócio. Nós estamos aqui com o Enio Pinto, que representa o Sebrae, e também com a Maria Selma, que é empresária e está há muitos anos nesse setor, já falando sobre empreendedorismo, e a gente vai pegar dicas aqui com eles. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, viu? Eu queria começar contando um pouco da sua história. Maria, você pode contar pra gente, você sempre foi empreendedora? Eu acredito que sim. Eu comecei a cozinhar muito jovem. Eu tinha por volta de 9 anos quando eu comecei a cozinhar. Aos 14 anos tive aquela loucura assim de querer colocar um negócio. Não teria ideia como, porque não tinha muita grana. Então eu peguei, aluguei uma garagem de uma vizinha, pegou algumas coisas emprestadas, mesa, cadeira, e comecei a vender comida caseira, típica. Na garagem? Na garagem. Com 14 anos? Com 14 anos. Isso em qual cidade? Porque a gente está vendo um sotaque aí. Interior da Bahia, eu sou baiana. Sotaque maravilhoso. Sou baiana. Então, no decorrer dos anos, tive outras experiências, né? A dificuldade também foi muito grande, porque não é fácil empreender, mas eu persisti. Já vendi na praia, pastel, sanduíche, já vendi em portas, já fui fazer comida congelada, já vendi salgados, enfim, um monte de coisa que tentei fazer para chegar onde estou hoje. E hoje você tem quantas lojas? Lojas próprias são 12. Nós temos o Champion da Café, né, que é uma cafeteria, e temos o Champion Faz Chique, que é de frango. Essas são 3 lojas de frango e as outras são café. E temos parceiros hoje, agora já começamos a franquear. E quer dizer, eu já ouvi falar que pode ser que tenhamos o frango que é feito aqui no Brasil, lá no Paraguai. Provavelmente. Olha isso. Estamos com parceiro aí. Essa história é impressionante, né? Assim, é lógico que não foi da noite para o dia, são 30 anos de trabalho, mas esse é o perfil do empreendedor brasileiro ou ela é uma exceção? Não, exatamente esse é o perfil. É uma pessoa que derivou uma ocupação, derivou quase um hobby, derivou uma coisa que ela tenha muita satisfação em fazer para a abertura de um negócio. Então ela domina como ninguém os aspectos operacionais desse empreendimento, a cozinha. Ela tem uma atitude, um comportamento muito adequado, muito empreendedor, e ela de alguma maneira tem uma filha que faz a gestão administrativa do negócio. Ela se apoia aí nessa filha para poder compor esse tripé. A operação, a gestão do negócio e essa atitude, esse comportamento, esse espírito empreendedor. E você já trabalhou para alguém, Maria? Eu trabalhei uma única vez, 6 meses. 6 meses? Foi o máximo que você conseguiu? Foi numa cozinha também. Eu entrei, ela não tinha assim perspectiva, nem tinha nenhum conhecimento, eu só queria colocar um restaurante. Eu fui trabalhar com ela, depois ela queria que eu fosse sócia dela. Eu falei, não, eu quero botar o meu negócio. Então, empreendi para ela, comecei a vender bastante comida, depois eu deixei uma pessoa no lugar e fui embora tentar o meu. Para tentar o seu. Exatamente. E você também teve uma oportunidade, né, que você estava me dizendo. Tive, sim. Em meio à crise que todo mundo está vivendo aí, então eu não tinha muita grana, né? Eu tinha muita vontade, queria fazer, e surgiu uma oportunidade no shopping, que é uma coisa cara de colocar. Eu não fazia ideia de colocar nunca aí dentro. É mais caro o shopping que a loja com na certeza, rua? Com certeza, mais Quanto caro. Quanto mais caro? Você tem uma ideia? Assim, depende do shopping, depende do tamanho da tua loja, porque eles alugam por metro. Varia de 16 mil um aluguel a 27. Dentro do shopping? E tem loja que custa muito mais, que eu não sei nem quanto, mas dentro do shopping. Então, essas lojas partiram dentro do shopping. Então, nessa oportunidade da crise, um empresário também que faliu, ele tinha uma rede também, e ele me passou por um preço muito abaixo do mercado, me deu 30 meses para pagar, e eu encarei. E aí a gente vê a questão da pessoa estar preparada para a oportunidade também, né, Enio? Porque às vezes pode falar assim, mas ela teve sorte, o cara passou. Mas se ela não tivesse um produto bom, ela não teria continuado, não teria conseguido passar por isso, né? Perfeitamente. Ela conhece o mercado, ela já atuou em outros empreendimentos que não só o dela, como ela disse. Ela percebeu quais são as lacunas, as fragilidades dos concorrentes e ela trouxe um produto que agrega bastante valor para o cliente, porque tem um preço muito competitivo, ele é natural, ela vende um frango, mas não é um frango frito, e ou seja, ela está surfando na onda da qualidade de vida, do bem-estar. Então ela foi muito empreendedora e identificou aí uma oportunidade onde até então os outros viam só problemas. Eu acho interessante essa questão. Vamos falar agora um pouco do empreendedor brasileiro, assim. Qual que é o nosso perfil? O brasileiro, ele é empreendedor
ou ele ainda precisa desenvolver, acreditar mais, se jogar mais? Não, o aspecto quantitativo do empreendedorismo no Brasil é bastante satisfatório. Se você pegar um recorte aí só de países desenvolvidos e em desenvolvimento, você pegar, por exemplo, o G20, nós somos o país que tem o maior percentual de adultos empreendendo. Então, a gente lidera o ranking quantitativo do empreendedorismo. Entretanto, a gente tem que avançar muito em aspectos mais qualitativos. A gente tem que lapidar mais esses negócios. A gente tem que profissionalizar mais a gestão desses empreendimentos. Entendi. E a gente precisa muito que toda essa inovação que tem no comportamento do brasileiro, toda essa criatividade, essa espontaneidade, essa ousadia que a gente vê aqui na fala da Selma, isso precisa transbordar para os negócios. Isso precisa reverberar mais nas nossas empresas, para que a gente ainda tenha negócios tanto bem-sucedidos nos aspectos quantitativos, mas qualitativos também. Como que você faz isso, Selma? Você tem muitas especializações, né? Sim, tem algumas, sim. Onde você busca essas especializações? Como eu te disse, eu cozinhava, né? Então, eu não tinha nenhuma técnica, né? Porque hoje tem a gastronomia, que está aí, o mercado cresceu muito, né? E eu, depois de muitos anos cozinhando, eu tive a oportunidade, eu falei, não, agora chegou a minha vez, eu vou estudar. Então, eu fiz um curso de gastronomia. Depois desses cursos, ele me abriu os horizontes, porque eu peguei técnica que eu não conhecia. Então, qualquer pessoa pode cozinhar, sim. Sendo que, no caso de você colocar um empreendimento, você tem que ter um know-how disso aí. Porque senão, talvez a coisa não vá tão à frente, entende? Então, aí eu fiz o curso de gastronomia, depois eu fui fazendo outros cursos. Todos os cursos possíveis que eu pude fazer num período de quase 4 anos, eu fiz. Exatamente, eu fiz. E eu tive a oportunidade de sair fora do Brasil em alguns lugares e eu também peguei algumas experiências nesses lugares que eu fui. Eu vivi uma época nos Estados Unidos, passei uma época no México. E aí também eu adquiri conhecimento. E isso me ajudou muito, porque abre os seus horizontes, entende? Quando você gosta daquilo que você faz e você quer melhorar aquilo, só depende de você. Então, Enio, o que ela está dizendo é o que você disse que a gente precisa ver em mais empreendedores brasileiros, essa questão de busca por formação. É isso. Exatamente. O Sebrae oferece alguns cursos, né? Com certeza, porque, veja, para o sucesso empresarial hoje, você tem que aliar não só a técnica de gestão, você dominar a administração de empresas, como você também se desenvolver nos aspectos de comportamento, de atitude, que parece que sobra na minha amiga Selma aqui. É impressionante. É muito legal, até assim, até a energia que ela passa quando ela conta do negócio dela é diferente. A gente vê um empreendedor, é impressionante mesmo. Isso. E aí a gente disponibiliza tanto cursos para que você se prepare nos aspectos técnicos, você precisa saber formar um preço de venda, controlar um estoques, criar controles gerenciais, essa parte mais administrativa da empresa, como a gente também tem algumas dinâmicas, algumas oficinas, alguns workshops que te preparam no aspecto atitudinal. Hoje é possível, Karen, se desenvolver comportamento empreendedor. Eu posso instalar em empreendedores e em candidatos a empresários a questão da persistência, da busca pela qualidade, da busca da informação. A Selma falou aqui que teve a oportunidade de conhecer vários países do mundo, onde ela foi buscando muita informação, que é a matéria-prima para ela empreender com bastante inovação, como foi o que ela fez. Entendi. Olha só, vamos passar agora para um outro aspecto, que é o aspecto do empreendedor que precisa tirar uma força, muitas vezes de onde ele não tem, né? A gente tem um material que é um vídeo que foi produzido pelo pessoal da Endeavor, e ele fala justamente sobre essa dificuldade que muitas vezes o empreendedor encontra no caminho dele, que é o de levantar todo dia, de ter ânimo todo dia, de puxar realmente o barco. Vamos assistir esse vídeo agora? O momento em que você viu que algo grande estava prestes a acontecer? O que você sentiu? Um estalo? Um frio na barriga? Uma explosão? Ninguém sabe quando está vivendo um day one, mas sente. E é por esse sentimento que você sua camisa, passa noites em claro, investe o que tem de mais precioso, o seu tempo. É preciso coragem para seguir acreditando, até nos momentos mais difíceis. Mas ver o sonho grande se realizando faz tudo valer a pena. Você relembra o que já conquistou e se prepara para o que está por vir. Acredite, há muito por vir. Quem sabe novos dias como aquele? Tá sentindo? Esse foi um material e agora para comentar esse material, a gente vai conversar com Juliano Seabra, que é diretor-geral da Endeavor, uma organização que busca promover estudos que apontem quais políticas públicas devem ser implementadas para ajudar o empreendedorismo. Olá, Juliano, você me ouve? Ouço sim, Karen, tudo bem? Tudo certo, obrigada por participar com a gente, viu?
Obrigado a você pelo convite. Então, essa questão, nós vimos agora esse vídeo que foi produzido por vocês mesmo. Como é que é, na visão da Endeavor, essa cultura brasileira de empreendedorismo? A gente tem essa raça toda que é necessária para poder empreender? Bom, o brasileiro é naturalmente empreendedor, né? A gente tem visto todos os estudos internacionais sobre o assunto. O que não falta no Brasil é gente empreendendo, seja porque não tem outra opção de vida, seja porque encontrou uma oportunidade. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas que estão efetivamente montando seus negócios, tentando construir um futuro a partir de uma própria empresa. O desafio que a gente tem é de ambição, de crescimento, de inovação, de performance desses negócios, né? Para vocês terem uma ideia, metade dos empreendedores brasileiros diz que não vai gerar nenhum emprego nos próximos 5 anos. O que é bastante preocupante. A gente precisa fazer com que mais empreendedores decidam multiplicar o seu potencial. Entendi. Agora, quais são as políticas que hoje vocês veem que são necessárias serem implementadas para ajudar a vida do empreendedor aqui no Brasil? Bom, a gente tem, acho que, 2 coisas muito claras, né? Uma na formação dos empreendedores. Acho que a gente precisa falar cada vez mais de empreendedorismo nas escolas, nas universidades, para que isso esteja no DNA das pessoas concretamente como uma opção de carreira, não só sob o ponto de vista da atitude, mas também sob o ponto de vista da capacidade de tocar um negócio, que depois as pessoas começam uma empresa sem saber muito bem o que elas têm que fazer. E do outro lado, a gente tem um desafio enorme de simplificar o país, né? O Brasil é um país extremamente complexo para empreendedores, seja do ponto de vista da carga tributária e da complexidade dos nossos impostos, seja do ponto de vista da burocracia que você vive o tempo todo para abrir um negócio, para regularizar a sua empresa, para conseguir um alvará. Então, a gente precisa simplificar bastante o país, porque isso faz com que o empreendedor que decidiu começar um negócio a despeito do mercado, a despeito de outras opções que ele poderia ter, ele ainda encontra no país um elástico que fica amarrado na cintura dele, que o impede de correr muito rápido, porque ele tem que gastar tempo e dinheiro com outros obstáculos, que não tem nada a ver com o negócio dele. Ô, Juliano, do Brasil. A gente está aqui no nosso estúdio, o Enio do Sebrae está aqui com a gente e também a Selma, que é também empresária. Selma, você passou por essas questões de burocracia também? Claro, passei. Eu não tinha experiência, então, quando eu comecei, eu abri o MEI, né, que foi o que eu pude fazer naquela época. Depois eu falei, para mim crescer eu tenho que melhorar, né? Então aí eu fui procurando informações, eu encontrei pessoas boas no meu caminho, que me orientou e me deu o caminho certo para mim não sofrer tanto, mas é muito difícil para empreender, porque é muito tributo, é muita papelada, é muita coisa que pede, é uma morosidade muito grande e muita gente realmente desiste por não ter condição de seguir com aquilo ali. Mas eu fui bem assessorada e deu tudo certo. E Enio, na sua opinião também, esses são agravantes, são complicadores para o empreendedor aqui no Brasil? O Juliano foi muito feliz na fala dele, né? Endeavor, tradicional parceira nossa lá no Sebrae. Ele primeiro falou da questão da cultura, né? A gente hoje leva, em parceria com diversas outras organizações, a questão do empreendedorismo para dentro das escolas, para que as pessoas já tenham no seu radar essa alternativa de empreender. Porque hoje muita gente empreende no Brasil por necessidade e não porque identificou uma oportunidade concreta de negócio. Por necessidade, uma necessidade de sobrevivência. Numa situação de desemprego, ele busca empreender não porque ele tenha um comportamento empreendedor, uma vocação como tem a Selma, mas mais por uma questão de sobrevivência sim. E a questão da burocracia. Mas a gente já tem avançado, isso precisa ser registrado. Por exemplo, para você formalizar um microempreendedor individual, que foi como a Selma começou, hoje é tudo pela internet e você leva alguma coisa em torno de uns 20 minutos. Então já há progresso, mas a gente tem sempre muito o que avançar sim. Então estamos dando passos, né? Juliano, eu queria perguntar para você uma questão assim, a pessoa que está assistindo a gente tem vontade de empreender, a criatividade, ela é um ponto importante a se considerar na hora de você oferecer um novo negócio? A criatividade é um ponto importante, especialmente para te ajudar a fazer alguma coisa diferente e melhor do que o seu concorrente ou no setor que você for atuar. O desafio da criatividade é você não ficar refém dela e só transformar alguma coisa que você acha que precisa ser tão criativa, mas que na verdade não resolve a dor do seu cliente. No fim do dia,
um negócio que não resolve a dor do seu cliente, não vai ter gente na porta. Entendi. Então, mais importante do que a criatividade é o que você faz com ela e como que você faz com que ela dialogue com o empreendedor e com o seu cliente. Agora, uma coisa que eu queria também perguntar para você é a importância da internet para o empreendedor hoje em dia. Parece que a internet ela realmente quebrou vários limites e as pessoas elas podem comprar muito dentro do Brasil, fora do Brasil. A internet realmente deve ser encarada como um espaço de vendas também, né? De negócios, na verdade. Exato, a internet é uma enorme ferramenta para os empreendedores, né? Faz com que todas as barreiras sejam derrubadas. Um empreendedor que precisasse se vender para fora do Brasil ou para outro estado, hoje com a internet você consegue fazer isso sem sair de casa, sem sair do seu escritório, onde quer que você esteja. E aproveitar essa oportunidade, porque isso faz com que o seu mercado no fim do dia possa ser o mundo todo. Isso te dá um espaço de oportunidade que muitas vezes os empreendedores até não percebem. Às vezes a gente fica com um negócio muito focado ali no bairro, na cidade onde você está, mas com a internet você provavelmente tem o mundo inteiro à sua disposição, caso você queira e tenha vontade de explorar. Então a gente pode dizer mesmo que tem espaço para todo mundo hoje no mercado? Tem espaço para todo mundo que é bom, competente, trabalha duro, tem ambição de fazer melhor, crescer, não ficar choramingando quando a crise bate na porta e correr atrás de resultado. Empreendedorismo tem a ver com tomar risco, trabalhar duro e suportar os altos e baixos que todos nós, quando empreendemos, sentimos na pele. E eu só queria, para a gente poder terminar, falar um pouquinho da Endeavor. É isso mesmo, né? A Endeavor trabalha fazendo estudos que ajudem a melhorar as políticas para o empreendedor? Basicamente isso? A Endeavor trabalha em duas frentes. A Endeavor apoia diretamente empreendedores, aprende com esses empreendedores as dores do crescimento, o que eles fazem para efetivamente conseguir crescer, com o auxílio de grandes mentores, algumas das principais lideranças empresariais brasileiras. A gente empacota todo esse aprendizado em forma de conteúdo que fica disponível gratuitamente no nosso portal, que é o www.endeavor.org.br. Qualquer empreendedor pode acessar, baixar. Várias das coisas que a gente tem lá são coproduzidas, inclusive, com o Sebrae, que está aí o Enio conversando com vocês. E a gente tem um outro lado, que é fazer estudos para entender melhor quais são os gargalos para que os empreendedores possam crescer mais e de forma mais saudável aqui no Brasil. Então, a gente ajuda o empreendedor diretamente com conhecimento e o ambiente de negócios provocando melhorias do debate público sobre os grandes gargalos. Ótimo, Juliano. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Um abraço. Eu queria que a gente continuasse falando um pouco mais do cenário de empreendedores aqui brasileiros. Segundo os últimos dados do IBGE, 13 milhões de pessoas estão desempregadas no país. E muitos dos novos empresários optam por se tornarem microempreendedores individuais. O MEI tem algumas particularidades. Ele tem baixo custo de investimento inicial e o profissional que se torna autônomo continua a contribuir com o INSS. Assim, ele tem, por exemplo, acesso a linhas de crédito com valores de juros mais baixos, né, do que os que ele conseguiria com o crédito pessoal. Normalmente, as pessoas começam pelo MEI aqui no Brasil, Enio? Veja, a figura jurídica do MEI é para empreendedores que vão operar um empreendimento de pequeno porte, muito pequenininho mesmo. Ele fica limitado a um faturamento anual de 60 mil, portanto, alguma coisa em torno de 5 mil de faturamento mensal. Foi o caso da Selma, como ela iniciou. E a grande vantagem do MEI é a simplicidade da formalização do MEI e depois a carga tributária bastante reduzida que ele tem. É um processo muito simples de se recolher e muito conveniente, muito barato. É um valor que gira até alguma coisa em torno de R$50 por mês. Então é uma coisa bastante satisfatória para quem vai começar. Acessível para o início. Acessível. Mas como você disse, é o início. Porque você rapidamente, sendo uma empreendedora com o tamanho da Selma, você estoura esse teto de 5 mil de faturamento mensal. Essa é a nossa proposta. É para isso que existem instituições como o Sebrae, para profissionalizar a gestão desses empreendedores, para estimulá-los, para mostrar o caminho de crescimento,
para que ele venha a se tornar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e uma empresa. Então vamos falar um pouco desse caminho? A gente também está falando para muitas pessoas que já são MEI e que estão nesse momento de virar essa chave, né? Quais são os caminhos? A partir do momento que eu sou um MEI, depois disso, qual que é o caminho que eu devo dar? Qual que é o próximo passo? Olha, ele já está estabelecido e eu espero que quando ele fez a identificação da ideia de negócio dele, ele tenha optado por alguma coisa com a qual ele se identifica muito, com a qual ele tenha paixão. Isso parece um pouco de romantismo, Karen, mas assim, a Selma falou que trabalha todos os dias há mais de 2 anos sem férias, né? E trabalha 12, 14 horas por dia. Exatamente. Então veja, como você se dedicar tanto ao empreendimento sem ter paixão por aquilo, sem ter satisfação pessoal e realização na operação daquele empreendimento. Quando você de fato é muito identificado com aquele ramo, você consegue ser inovador ali, você consegue agregar valor ali, você consegue se doar muito e trazer ineditismos e ser mais competitivo e se diferenciar da concorrência. Né? Então, assim, para quem já está estabelecido e fez a opção por esse caminho de atuar com algo que ele tenha muita identificação, o que ele precisa agora é profissionalizar a gestão dele. Administrar uma empresa é uma carreira como outra qualquer que precisa de investimento. Selma se formou, né, em gastronomia, você é repórter, estudou 4, 5 anos para poder estar fazendo a sua atuação hoje. Sim. O empreendedor também precisa disso. E isso serve para todos os tipos de empreendedores? Todos os tipos. A gestão dos negócios, de alguma maneira, é uma área comum, é um núcleo duro que tem qualquer tipo de empreendimento. Você tem lá no negócio da Selma, ela na linha de frente, ela na cozinha, mas ela tem no back office dela, no escritório dela, as filhas dela. Ela tem uma filha administradora, uma filha economista, que administra todo o fluxo de produtos, os fluxos financeiros da empresa. E essa formação, ela deve vir apenas da graduação, como é o caso delas duas? Ou ele pode fazer outros tipos de cursos que vão garantir essa formação? Não, de fato não precisa ficar restrito à graduação. O Sebrae tem aí uma matriz de soluções educacionais, gratuitas inclusive, presenciais, à distância, né, para que o empreendedor lance mão disso. Ele pode fazer cursos com a gente, mas ele pode consumir pequenas pílulas de conhecimento através de infográficos, de videoaulas, de palestras. Nós estamos em 600 pontos físicos espalhados por todo o país, onde há uma densidade empresarial grande, que coincide com a densidade populacional, ou seja, nós estamos nas cidades de médio e grande porte do Brasil como um todo. E você pode acessar também o Sebrae através do portal do Sebrae. Agora, uma outra questão que a gente pode falar é que existem empresas que abrem e que elas não conseguem passar, acho que de 5 anos ou 3 anos é um período, assim, um gargalo complicado. Como que fazer para essa empresa passar desse período? A gente já está chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que você falasse, desse umas dicas bem rapidinho. Olha, a mortalidade empresarial, ela de fato se concentra nos 2 primeiros anos, são os anos mais críticos para o investimento acontecer. Tá? Tem coisas do dia a dia, muito da operação do negócio, como fazer gestão de custos, como motivar a equipe, como ter controles gerenciais atualizados. A gente está vendo aí o site do Sebrae, o portal. E tomar decisões em cima dessas informações, além de usar um pouco da sua intuição. Mas tem questões mais estratégicas. Os empreendimentos hoje precisam se diferenciar, precisam trazer inovação. Você precisa estar com a sua parabólica ligada no que está acontecendo no teu segmento e você tem que estar o tempo todo avaliando o que a sua concorrência faz, identificando quais são as lacunas, os gargalos que eles têm para que você tenha a condição de superar o que a tua concorrência faz, para que você entregue mais valor para o seu cliente. Entendi. A gente experimenta hoje, Karen, um momento muito ímpar, que é o seguinte: o nosso cliente, ele muito mais do que simplesmente um benefício, um produto, ele quer uma experiência. Você tem que entregar valor para ele. Tem que garantir isso para o cliente. Exatamente. Né? A gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria só, Selma, que você falasse rapidamente, se você incentiva as pessoas, quem está em casa, você incentiva a serem empreendedores? Claro que sim. Você tem que acreditar, persistir, insistir e não desistir. E trabalhar muito. A gente está vendo fotos aí do seu café. Porque se você não trabalhar, você não consegue. Então, os meus funcionários falam como eu consigo trabalhar tanto. Eu falei, eu tenho vontade, eu quero que isso aconteça. Então, eu entro às 6 e chego em casa à meia-noite. Isso todos os dias. Alguns domingos eu me dou só o direito de sair 2 horas para ir na igreja, somente. Trabalha duro, né? Muito trabalho. Esse é o segredo, então. E você não tem que ter crise, tem que ter trabalho. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Selma. Muito obrigada pela sua participação, Enio. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, acesse o futuraplay.org. Tchau, tchau.